Olha, não faz muito tempo, né? Esse assunto que a gente vai conversar com o doutor Álvaro é algo tratado como bobagem, coisa de maluco, né? Mas felizmente a ciência, a medicina, o entendimento acabou mudando. E há hoje um debate fundamental no mundo inteiro sobre a saúde mental. E ontem foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental, que ficou ainda mais conturbada essa situação durante a pandemia. Doutor Álvaro, por que é tão importante a discussão desse tema, que no passado era tratado como algo menor, como bobagem, e hoje, felizmente, está sendo levado a sério, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Barão, Ivan, para os ouvintes. Hoje a gente não vai falar de vírus, nem de bactéria, nem de Covid, nem de meningite, mas de um assunto que o Barão bem colocou, que é muito negligenciado, né? A gente esquece de falar de saúde mental. Então essa data aí, dia 10 de outubro, ela foi instituída em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental, um dia que a gente para pensar como a gente lida com a nossa questão de saúde mental, né? E a gente esquece, Barão, que existem profissionais capacitados, as pessoas não procuram ajuda, né, para psicólogo, psiquiatra. Existem tratamentos poderosos para tratar a depressão, ansiedade. E, assim, dados aí do OMS estimam que tem 1 bilhão de pessoas que sejam portadoras de transtornos mentais em todo o mundo. No Brasil, 12 milhões de pessoas têm depressão, que é a maior taxa de depressão da América Latina o Brasil tem. E os pacientes não têm acesso, não procuram tratamento adequado. Existem programas de acolhimento tanto na rede pública quanto na rede privada, né? E se a gente não tem saúde mental, Barão, a gente não consegue viver bem, né? A mente está interligada com a parte imunológica, então as pessoas ficam, a gente fica doente quando cai o sistema imunológico. Então, assim, existe uma interligação muito grande de todos esses sistemas, né? E quando a gente também fala de saúde mental, isso vai incluir duas coisas que as pessoas também não gostam de falar, que é atividade física, que é dieta. E durante esses 2 anos e meio de pandemia, as pessoas ficaram muito distantes de procurar profissionais de saúde mental e vivendo problemas graves de depressão, ansiedade, perdas, né? Então esse dia 10 de outubro, é para celebrar realmente esse momento. Você que está nos escutando, que está se sentindo triste, chateado, que você tem que procurar, às vezes, um profissional para poder te aconselhar, né? Depressão tem tratamento, hoje as medicações evoluíram muito, psicoterapia, né? Então, assim, não dá para a gente negligenciar a saúde mental. Ela é interligada com todo o resto do nosso corpo. Quando a gente não está bem, a gente não produz bem no trabalho, a gente fica mais doente, a gente pega mais infecção. Então, acho que realmente, quem está nos escutando, pense um pouco nessa parte. Existem muitos canais de comunicação para você se tratar, se você não está se sentindo legal, tem um antecedente familiar, alguém na família também para poder ajudar. Então tudo isso fica esse recado aí para esse dia 10 de outubro que foi ontem. Importante dizer também, né, doutor Álvaro, que aqui no Brasil a atenção em saúde mental é oferecida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, quer dizer, você pode procurar esse apoio gratuitamente também. E você falou, doutor, sobre essa questão do procurar um apoio, né? Tem muita gente que às vezes se sente assim, eu tô triste, eu estou abatido, eu acho que... E acaba procurando outros meios, não sei, hobbies, né? Se dedicando a algumas atividades, uma atividade esportiva, que seja. Isso também ajuda, né? Mas isso não é tudo para poder, de repente, combater um mal desse tipo, como que o senhor falou, né? De ansiedade, de depressão, né? É importante sempre juntar as duas coisas também. Exatamente, você colocou um aspecto que é bem interessante. Para você ter uma ideia, tem estudos mais recentes de grandes escolas de psiquiatria que mostram que a atividade física, ela equivale a um antidepressivo, a medicação, no mesmo da magnitude da resposta. Então, obviamente, buscar outras estratégias para se sentir bem, se manter produtivo, fazer atividade física, mas existe um ponto, quando os casos ficam mais sérios, que não dá para você se virar sozinho só com atividade física. Então, pedir ajuda o mais cedo possível é mesmo um ato importante de coragem, é a melhor forma de você prevenir e evoluir para quadros mais graves. A gente vê taxas de suicídio muito altas, né, em alguns países do mundo. Isso se exacerbou com a Covid-19, né? Pessoas jovens que, se pudessem ser diagnosticadas precocemente, tomar um antidepressivo, fazer um tratamento com vários outros profissionais, psicólogo, atividade física, medicação, eles não iriam para esse polo tão grave de taxas elevadíssimas de suicídio no mundo. Nosso país também não vai atrás. Então, realmente é importante não perder o tempo. Se você está numa situação de alguns meses de falta de vontade de fazer as coisas, dormindo mal, né, tudo um contexto de sintomas que não estão deixando você feliz,
procure a ajuda de alguém. Por favor, foi como você falou, Ivan, dá para procurar no SUS, dos postos de saúde, pedir um encaminhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, fazer terapia. Então existem canais, claro que precisamos evoluir muito na saúde mental no SUS, né? A gente tem um número talvez insuficiente de profissionais para atender tantas pessoas, mas isso não significa que você não deva procurar quando você não está se sentindo bem. Diga aí, Barão. Manda bala, Ivan. Não, é porque tem uma questão, o Barão falou disso, né, na abertura, doutor Álvaro, sobre a pandemia, né, o impacto da pandemia na saúde mental dos brasileiros, né, e teve um levantamento divulgado ainda durante aquela parte mais severa, da pandemia, sobre o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, que mais da metade dos adultos relataram que adolescentes em casa, crianças em casa, apresentaram alguns sintomas relacionados à saúde mental também. É muito importante a gente ficar atento a esses sinais nas crianças e nos adolescentes. Isso é algo novo na medicina ou é algo que já é trabalhado há muito tempo também? E como trabalhar, né? É porque é um pouco diferente, imagino eu, um adulto lidar com essa situação e uma criança, um adolescente, muitas vezes não esclarecido, ter que lidar com essa angústia, essa ansiedade e tudo isso que engloba, né, a saúde mental das pessoas. É um grande problema você fazer diagnóstico de transtornos de ansiedade, depressão, outros transtornos psiquiátricos nessa idade, na adolescência, porque você tem o hábito de associar a adolescência com rebeldia, que é algo intrínseco, que não vai mudar, mas muitas vezes os pais não conseguem ter essa percepção de entender que uma criança está deprimida, que uma criança está com um transtorno de ansiedade, então ela perde muito tempo sem procurar ajuda. Então é importante, quem está escutando a gente tem filhos em casa, converse com seus filhos, pergunte, olhe o comportamento em volta, com relação a sono, a desempenho escolar, o comportamento da criança e do adolescente, porque a gente vê muito caso, infelizmente, de atraso de diagnóstico de transtornos psiquiátricos nesse momento, por querer associar algumas características à própria adolescência, e nem sempre isso acontece. Então, é mais desafiador ainda fazer diagnóstico de transtornos de ansiedade e depressão nessa faixa etária, por isso é importante os pais observarem, levarem os filhos nos médicos, em psicólogo, em psiquiatra, não tentem associar transtornos psiquiátricos com algo negativo. Todo mundo passa por isso na vida, é importante se tratar, ter acesso a bons canais de tratamento numa fase inicial para que isso não vire uma coisa mais grave, especialmente que a gente requer o mínimo, né, que são as situações de suicídio. É isso aí, sempre lembrar aquela palavrinha empatia, né? Não é mimimi, é coisa séria, o assunto é coisa séria, por isso essa data que foi lembrada ontem, o Dia Mundial da Saúde Mental. Dr. Álvaro Furtado, Olhar Clínico, toda terça-feira aqui no Band News Station. Um abraço para você, doutor. Obrigado, Ivan. Boa tarde, Barão. Bom dia para todos. Boa semana. Valeu.